Bom, eu sou o engenheiro Tiago Francisco Silva Trentin, eu sou mestre em engenharia de estruturas e também formado na Unesp de Ilha Solteira, né? Atualmente eu sou proprietário da THB Construtora, que atua aqui na região de Araçatuba, e da Integra Mais Projetos. A Integra Mais desde 2015 e a THB desde 2019, tá? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a industrialização e digitalização para a melhoria da produtividade na construção. Bom, os principais tópicos aí para falar sobre produtividade, eu elenquei algumas técnicas construtivas, que no meu ponto de vista são técnicas construtivas que trazem inovação e produtividade para a construção civil. São elas a alvenaria estrutural, construção modular com isopor, né, que eu já fiz aí 3 casas aqui em Araçatuba com isopor, construções metálicas e a indústria do pré-moldado. Aí, na sequência, vou falar um pouquinho da utilização de softwares de gestão e controle de obras e como que a gente faz aí na empresa para a gente ter o controle e a gestão da obra, tá? Bom, a alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural, ela é basicamente nova e antiga ao mesmo tempo, né? Então, nos primórdios, a gente não tinha o concreto armado. Então, quem que resistia eram as pedras, né? No caso das pirâmides do Egito, os aquedutos. Então, a gente tinha aí a alvenaria estrutural de pedra, de elementos grandes aí, que suportavam todo o carregamento. Em contrapartida, como sempre, vãos pequenos, né? Então, na atualidade, a alvenaria estrutural ela voltou, né, desde a década de 80, 60, 70. A gente tem aí a alvenaria estrutural com blocos cerâmicos e blocos de concreto, tá? E nesse caso, a gente tem a parede, né, como um elemento resistente, e não mais pilares e nem vigas. Então, o bloco, falando do bloco um pouquinho, a gente tem o bloco cerâmico ou de concreto. Esses blocos, eles propiciam aí a passagem da elétrica e da hidráulica pelos furos dos blocos. Então a gente já sobe a obra pronta, não tem que ficar rasgando parede novamente. Então, na maioria dos casos, o próprio pedreiro ou um encanador, apenas com um encanador, a gente consegue já fazer toda essa parte de infraestrutura, tá? Então, com isso, a construção é otimizada. Não vai ter que chegar lá em cima primeiro, montar caixaria, montar todos os pilares, depois alvenaria, depois rasgar a parede. Eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo, e isso aí faz com que a gente tenha uma produtividade melhor. Bom, isso daí exige, não que o concreto armado não precise disso, mas uma compatibilização de projeto, né? E hoje a gente usa o BIM, né? E a ferramenta do BIM é o Revit, no caso da Integra Mais a gente usa bastante, que consegue enxergar aí a construção em tempo real, né? Que é os 3D, 4D, 5D, que aí eu não vou entrar aqui nessa nesse mérito de programação, mas a gente consegue enxergar já o cronograma, já consegue enxergar os problemas que vão ter na obra, fazendo com que usando aí a tecnologia BIM em projeto, tá? E o padrão modular, ele dificulta na criação de ambientes hexagonais e arredondados, e também no alto padrão. Então, em casas de alto padrão, ou que a gente tenha grande vão, aí a alvenaria estrutural já não vai ser eficaz. Então, nessa parte da eficácia, a gente vai ver em todas as técnicas construtivas que eu vou passar aqui, que a gente tem que colocar a técnica construtiva para a obra que a gente está fazendo. Então, para que que a alvenaria estrutural ela é importante? Ela é importante em edifícios comerciais, residenciais que o apartamento não tenha grande vão, que a gente consiga uma produtividade melhor usando bloco, tá? Bom, a retirada de paredes também não é permitida. Então, a parte da parede é algo que dificulta. Então, alguns apartamentos que a gente tem, aqueles apartamentos que não tem parede alguma, a gente não pode utilizar a alvenaria estrutural, tá? Bom, aqui alguns elementos, né? Então, a gente tem o bloco, que eu falei para vocês, ele é um bloco furado, que propicia a passagem
das tubulações, as juntas de argamassa e o grout. Então, são elementos do sistema e esses elementos eles têm que ter controle. Igual o concreto e o aço têm controle no concreto armado, aqui a gente tem que ter controle de bloco, controle de argamassa, controle dimensional, tá? Porque a parede vai ser o nosso elemento resistente. Bom, as etapas aí. Primeira coisa, a marcação do alinhamento das fiadas. Então, da mesma maneira que em concreto armado, a gente tem que marcar aí os blocos, os pilares, para que os pilares fiquem alinhados no prumo. No caso aqui, a gente tem as paredes. Uma ferramenta muito usada é o escantilhão. Esse escantilhão ele dá prumo e esquadro na parede e, além disso, o alinhamento de todas as fiadas. Nada mais é do que aquele castelinho que alguns pedreiros levantam no canto, no caso do concreto armado também, para você ter o alinhamento de cada fiada, tá? Então, isso daí já entra o padrão dimensional. Então, na alvenaria estrutural, o bloco, a argamassa, o grout, eles sozinhos, eles têm uma resistência. A hora que a gente mistura eles no material alvenaria, eles vão ter outra resistência. Então, se você, o padrão executivo vai influir muito na resistência do conjunto, tá? Se você tem uma parede fora de esquadro, uma parede fora de prumo, se você tem um grout mal feito, uma argamassa, entre aspas, podre, ruim, não adianta você comprar um bloco de 30, 40 MPa, nem existe. Bloco de 12 MPa, de 10 MPa, não vai surtir efeito, a sua parede vai trincar da mesma maneira. Então, os elementos eles têm que estar trabalhando sempre em conjunto, tá? E aí entra a produtividade. A gente vai ver na sequência das equipes serem treinadas. Então, aqui a gente tem que ter um treinamento do bloqueiro, ou chamado pedreiro em algumas regiões, muito mais eficiente. Tá? Não é simplesmente empilhar os blocos lá e fazer a parede de fechamento. Ele está construindo a estrutura da residência. Tá? Bom, aí o grauteamento, que é algo muito importante, já peguei edifício que a gente tinha ponto de grout, o grout não descia até o ponto necessário, não descia até a base, então isso daí o grout tem que ser fluido, tem que ser com pedrisco, então tem toda a tecnologia do grauteamento também que vai gerar resistência ao conjunto. Algumas obras que eu participei na extinta Tecnobens aqui em Araçatuba, de 2011 a 2015, eu trabalhei como gestor de projeto na Tecnobens. A gente construiu edifícios de múltiplos pavimentos, esse aí foi o primeiro, foi o Deparc, e dentro do Deparc eram 16 torres de 3 pavimentos. E essas torres, até hoje, né, a maior produtividade que a Tecnobens teve, a gente conseguia levantar em 3 meses a torre, praticamente um mês por andar, mas a torre é acabada em 3 meses. Ah, mas como? Equipe treinada, apenas alvenaria estrutural, então a alvenaria estrutural saía do radier, então fundação em radier, ali dá para ver a gente fazendo revestimento de gesso liso, então, várias etapas de obra acontecendo ao mesmo tempo, tanto a alvenaria lá no último pavimento, a gente já está sentando janela, já dá para ver aí, já está fazendo gesso, então tudo isso daí gera uma produtividade lá no final muito boa. E no caso da Tecnobens, fazendo esse parênteses, a gente usava no começo o programa W3 WERP, que era um programa de gestão. Então lá tinha pedido de material, tinha orçamento, tinha a parte do financeiro, então tudo ali para alimentar e a gente ter uma comunicação eficiente entre as partes, entre as obras, entre o pessoal do projeto, entre o pessoal do planejamento, suprimentos, jurídico, e assim se vai. A comunicação é muito importante, tá? Aqui, o outro prédio, o The One, que já não teve uma produtividade tão boa, de 7 andares, principalmente, na minha opinião, como engenheiro, por conta do pilotis, ou seja, de fazer o pilotis em concreto armado para suportar o prédio. Então, o pilotis ele atrasou muito a alvenaria, então, duas equipes diferentes também, a alvenaria estrutural com bloqueiros e o pilotis de concreto. Então, dificulta também a passagem da hidráulica, dificulta a elétrica. Então, a alvenaria estrutural, na minha opinião, se for construir prédios, ele tem que nascer de baixo, não tem que guardar carro, dormir sobre os carros, né? Igual o engenheiro falava aqui. A gente tem que colocar os carros nas laterais e aí sai com o prédio, tá?
A mesma coisa o Deu-Nick, né? Então, o Deu-Nick ele tinha dois pilotis. O subsolo diferente do tipo, diferente do térreo, o térreo diferente do tipo. Então, tudo isso consumiu carpintaria, né? E acabou derrubando a produtividade da alvenaria estrutural. Além do que, prédios mais altos, a alvenaria estrutural ela tem um pequeno problema. Qual que é o pequeno problema? O bloco é mais pesado, né? Para subir até lá nos últimos andares. É, você precisa de uma grua, né, para levar esse bloco. Então, quando é alvenaria estrutural de múltiplos pavimentos, a ideia é fazer vários blocos de prédios. Se você fizer um prédio só, igual o Deunic era um só, o Deuan era um só, né, por isso tem esses nomes que o Rodrigo Andolfato, o dono da empresa, inventava na época. Como ele era um só, você não otimizava a equipe, de rodar a equipe. No Depart, a gente já tinha 16 blocos, 16 torres de três pavimentos. Então, essa equipe de bloqueiro nunca ficava sem serviço, tá? E essa daí, né, desde 2019, a gente abriu a construtora. No início, eu e o Rogério, que era um antigo mestre de obra da Tecnobens, a empresa acabou lá e a gente montou a nossa empresa. E aí, essa daí é uma farmácia que está sendo, essa foto é de anteontem. A farmácia está sendo feita, né, em alvenaria estrutural. A gente apresentou para o cliente, então isso é muito importante. O cliente não tinha conhecimento desse tipo de utilização. E para um ramo comercial que ele não vai mudar a farmácia dele, ele vai usar lá dentro algumas paredes de drywall para ele poder tirar. Então a gente fez essa análise e a produtividade foi fantástica. Então, a gente conseguiu aí, dentro de 20 dias trabalhados, estar no ponto aí de laje, tá? Então, aqui mostrando um pouquinho das paredes, né? O prumo, o esquadro, a junta de argamassa sempre igual. Então, isso daí vai gerar uma resistência muito grande no conjunto, tá? Bom, aí, um primo aí da construção de alvenaria estrutural, a gente tem as paredes de concreto e a parede de isopor, né? A MRV tem usado muito parede de concreto. Então, a parede de concreto nada mais é do que uma parede estrutural. No caso, as paredes portantes de isopor que eu trabalhei aqui, o isopor foi a forma da parede de concreto, tá? Em outros elementos, em alguns casos, esse isopor ele pode trabalhar também em elementos não estruturais, só de vedação de parede, né? Da mesma maneira que o drywall. A gente já trabalhou também aqui numa casa em Birigui. Nesses casos, eu não construí, eu fui apenas o projetista, eu trabalhei com a Integra Mais, tá? Então, a gente tem paredes portantes e paredes não portantes, né? Então, e essas paredes não portantes é quando a gente tem só o isopor como vedação. Falando do isopor um pouquinho, da mesma maneira que na alvenaria estrutural, a gente tem formato e tamanho pré-definido, então tem que vir da arquitetura com os tamanhos, igual na alvenaria estrutural, não frisei isso. Você tem que vir com o tamanho dos blocos de isopor ou das paredes de isopor, senão você vai cortar, você vai perder muito, né? E o isopor, ele ainda não é um material tão barato. Também quando você vai usar blocos de isopor, que ele tem mais resistência, uma densidade maior do que esse isopor que a gente compra em lojas aí, papelaria, tá? E gera uma agilidade maior do que na alvenaria estrutural, porque você tem elementos maiores, né? E além disso, você tem o isopor como térmico e acústico, né? O problema do isopor é assim, né? Minha esposa é arquiteta, ela vai, e os arquitetos que estão aí vão poder falar. O conforto térmico do isopor está muito atrelado à ventilação da residência. Então, se ela não tiver uma ventilação cruzada, se ela não tiver um escape de ar quente, a casa vai ficar muito quente ou muito fria porque ele vai armazenar aquele calor ali dentro. É a mesma coisa que uma caixa de isopor. Mas para Araçatuba, por exemplo, uma cidade quente, se você tiver uma ventilação cruzada, se você abrir as janelas e as portas nos períodos onde você não tem ar quente, né, que é o período do começo da manhã e final da tarde, você vai ter um conforto térmico muito bom, tá? Então, além de ser ágil, você tem a parte do conforto térmico, tá? Essa daí é o sistema RXX que a gente utilizou, que é uma empresa de Vila Velha, no Espírito Santo. Então, o cliente, ele comprou, ele já fez essas casas na região de São Paulo, e agora ele está fazendo duas casas aqui, e a gente que calculou e detalhou.
Então, nada mais é do que uma parede de concreto envolta por isopor. Então, os blocos eles vêm dessa maneira. Pode ver que tem os arranques ali, que são o aço da parede, né? Que é a cada 50, 40 centímetros, depende do carregamento e do vão da laje que vai em cima. A laje pode ser usada protendida, a laje treliçada comum, aí a laje é independente, tá? E aí ela é uma forma, nada é uma forma para parede de concreto. Então até coloquei aqui, você tem até nos blocos já as grapas para travar a armadura longitudinal e a vertical, tá? E você tem o isopor aí. Então a gente tem isopor, concreto e isopor, tá? E o isopor na lateral ele propicia esse conforto térmico e acústico e também você passar as tubulações de hidráulica, de elétrica, então você não precisa cortar a parede de concreto, e sim de isopor. Ah, e como que eu revisto o isopor depois? Por dentro é usado gesso liso, tá? Exceto nos banheiros que a gente vai ver aqui. Nessa daqui é a casa que a gente está fazendo aqui em Araçatuba, então mostrando o travamento das paredes. As paredes elas são travadas igual parede de concreto mesmo, com sanduíche, né? E usando aquelas é, barras roscadas, tá? E aqui que eu estava falando, a parte hidráulica, a gente corta esse isopor e passa a hidráulica por dentro, tá? E no banheiro, argamassa comum com bianco, né? Que é o aditivo aí para você ter aderência. E no caso do restante da casa, é utilizado o gesso liso. E para vedar onde você cortou para passar o conduíte, o pessoal usa aquela telinha de drywall mesmo, tá? Drywall com gesso liso. Então, basicamente, esse é o revestimento. E sem falar na espessura do revestimento, que é bem menor, né? Por causa da planicidade, né? Pode ver que o bloco ele já vem também ranhurado para auxiliar essa aderência da argamassa, tá? Bom, esse daqui já é o outro sistema, que é o que foi usado em Birigui. Essa foto da internet, da obra de Birigui não tinha fotos. Esse sistema é quando você coloca o isopor, você coloca tela, isopor, tela. Então, o isopor é o recheio da parede, tá? E depois você projeta o concreto. Nesse caso, você pode ter a parede estrutural ou a parede não estrutural, tá? Bom, a construção metálica. A construção metálica, ela vai estar em vários segmentos. Hoje, no Brasil, principalmente no interior de São Paulo, que eu tenho trabalhado, eu estou vendo a metálica sempre como um complemento. Ela ainda não é uma casa inteira metálica, tá? Então, no ramo residencial, porque ainda fica mais caro a metálica frente a, ao concreto armado para o residencial. Para o comercial, ainda acaba empatando. Quando eu tenho vãos grandes, a metálica e o pré-moldado passa a ser eficiente. Então, é, hoje, utilizado em cobertura de barracões comerciais, a gente usa o perfil formado a frio, que é a chapa dobrada. Na obra de grande porte, aí, pessoal que constrói ponte, viaduto, obras de larte, estádio de futebol, certo? Aí a gente já tem perfil laminado, já tem chapa soldada, já tem algo mais pesado, né? Em algumas obras residenciais, também para fotovoltaica, eu já usei o aço ZAR 345, que é um aço que tem proteção à corrosão, e essa proteção e essa resistência dele, 345 MPa no escoamento, faz com que ele seja de pequena espessura, né? E é o mesmo aço usado aí no steel frame, tá? O steel frame são essas barras, né, esses frames utilizados aí em conjunto para construir as paredes resistentes, prima da alvenaria estrutural, prima do isopor, tá? Da parede de isopor. Então, são as paredes resistentes. E as obras mistas, que é o que eu na THB uso mais, que eu uso cobertura metálica e obras em concreto armado ou alvenaria estrutural, tá? Em todos os casos, a gente tem que ter grande precisão, então, esse aí é da metálica, e essa precisão, a gente tem que ter cuidado especial em locação de obra. E da mesma maneira que no pré-moldado, que a gente vai falar aqui na sequência, a, a metálica ela é produzida na indústria, sob medida, e montada na obra.
Então, eu posso ir adiantando algumas etapas de obra, fundação, né? Fechamento, se tiver fechamento em muro, tal, até essa obra ficar pronta na indústria. Aí eu venho e faço a montagem. A montagem muito mais rápida, por conta dos elementos de grande tamanho, né, de grande vão, muito mais rápido do que no caso do concreto armado, que eu vou ter que esperar uma cura, que eu vou ter que esperar para retirar formas, e vou produzir também bastante quantidade de lixo, que a gente nem está contando aqui nessa história, mais da produtividade, tá? Então, o cronograma na metálica ele é reduzido. Em alguns casos, a gente tem até o cronograma financeiro maior, né? Mas o físico, né? O tempo aí menor. Então, se for um supermercado, quanto custa um mercado 2 meses parado esperando uma cura de concreto? Isso daí dilui no preço da metálica, tá? Bom, aqui na THB a gente usa muito cobertura de barracão com viga treliçada, até um vão aí de 7 metros, mais ou menos, né? Em uma água, e treliça em duas águas, né? Aqui o steel frame mostrando aí as paredes, né? Então as paredes todas travadas com aço. Então aqui a gente tem a vantagem do aço de pequena espessura e também dos fechamentos laterais e grande agilidade. E do steel frame, mais do que no isopor e mais do que na alvenaria estrutural, uma quantidade de desperdício de material muito pequena. No Brasil, ainda é um pouco caro esse steel frame, né? E outra coisa que esbarra o steel frame, o isopor e a alvenaria estrutural, a cultura. Então, em alguns casos, o pessoal ainda prefere o bloco cerâmico, alguns casos aqui em Araçatuba, até mesmo o tijolinho, tem casa de tijolinho ainda. Então, isso é cultural, tá? Aqui mostrando uma obra mista, né, que é o mesmo barracão que eu mostrei antes. Então, a montagem aí. Então, a gente tem as paredes em alvenaria estrutural com pilares, né, no interior desses blocos. Então, a gente tem aí os enrijecedores, que aí na norma de alvenaria estrutural, a gente tem que armar os painéis quando eles são maiores do que 3,5 metros. Então, eles são armados. E aí, a montagem da cobertura metálica. Então, pode ver uma obra limpa, né? Olha lá, há o apoio sobre os pilares, né, que são ali os pontos de grout, vamos falar do paredão. Então, a gente tem aí a cobertura metálica e a alvenaria estrutural. Então, essa cobertura metálica já estava pronta na indústria. As paredes foram feitas concomitantemente com a, as treliças. Então, isso aí gera um ganho de cronograma. E a montagem, em uma semana, eles vão matar essa montagem aí. Essa daí já é a obra de Sorocaba, da THB também. Nessa obra, a gente colocou pilares de concreto, fechamento em blocos de concreto e vigas metálicas. Então, é uma clínica odontológica, ele precisa de prazo curto de obra para já colocar essa clínica para funcionar, tá? Então, não tinha tempo de cura, esperar aí o vão de 10 metros, a gente esperar essas vigas, se fosse de concreto de 85, 75 de altura, esperar essas vigas aí curarem. Então, usamos aí as vigas em aço, de tal forma que a gente tem tempo de obra, alvenaria de pilares e paredes em torno de 2 semanas, mais uma semana montando vigas, mais uma semana montando laje. Então, em um mês a gente tem um pavimento. Então, se é 4 pavimentos, em 4 meses a gente está com essa obra levantada, certo? Se fosse em concreto armado, a gente teria os tempos aí das curas, tá? E mais uma vez, a indústria nos apoiando, né? Então, a gente tem a indústria do laminado, tá? E tá aí, que no caso aí, a gente tem duas grandes hoje, três no mercado, né? Então, o laminado, o aço laminado, para não precisar montar viga treliçada, é mais rápido. A gente tem bloco, então tem a indústria do bloco de concreto. Ah, por que o bloco de concreto? Porque o bloco de concreto, ele, ele já vem no padrão e a gente modulou entre os pilares, então a medida é modular do bloco, então não tem corte de bloco. E os pilares, né, de concreto armado, que nesse caso a gente necessitou por causa do grande vão, não tem como da parede suportar esse vão sozinha, tem que ter os pilares. E a laje comprada e também protendida, nervurada,
e essa laje também produzida e entregue em obra. Então, imagine se a gente fosse fazer tudo em obra, né? Então, se a gente fosse trabalhar tudo com a carpintaria, a gente teria bem mais tempo de obra. Qual que é a dificuldade mediante a construtora? Mediante a construtora, nós temos três equipes. Então, a equipe de carpintaria não teve jeito de fugir por conta dos pilares. Temos a equipe de alvenaria, que é a mesma que monta a laje, e a equipe de estrutura metálica, que faz a montagem das vigas. Então, a gente tem que fazer a rotação dessas três equipes. E agora, lá na obra, já está entrando o reboco, já está entrando a parte elétrica, e aí vem dentro do cronograma que vai sair da engenharia, que aí entra a digitalização, né, que hoje a gente usa o programa Cienge, dando um spoiler do final da palestra. Então, a gente tem esse cronograma, tem a etapa, tem a data que cada um tem que entrar na obra, né? Bom, o pré-moldado basicamente é a obra metálica. Então, o pré-moldado ele é o concreto que você produz na indústria. Então, eu preciso de grande precisão, né? Cuidado especial em locação da obra, e nesse caso eu colocaria o cuidado especial nas indústrias que eu já visitei. Essa obra de Sorocaba poderia ter sido em pré-moldado, já falo por que que ela não foi. Cuidado especial nas indústrias que eu vejo do controle tecnológico de concreto, de proteção e assim se vai. E agilidade na montagem e cronograma reduzido. Bom, na maioria dos casos, eles são protendidos, né, por causa dos vãos. O concreto é de alto desempenho, um concreto de grande resistência. Então, você consegue vencer grandes vãos aí com as vigas e pilares de concreto. O inconveniente, no caso dessa obra de Sorocaba, o inconveniente foram três, na minha visão. Primeiro, a gente orçou ela em pré-moldado. O cliente demorou muito tempo para tomar a decisão sobre o pré-moldado. Então, o pré-moldado, a gente tem que tomar essa decisão e já soltar para que o pessoal da indústria do pré-moldado já comece a produzir. Porque para ele te entregar, ele vai te pedir 120 dias, 150 dias. E a fundação daquela obra, ela é muito simples. Então, 150 dias a gente ia ficar com a obra parada, certo? Então, essa é a primeira coisa aí, a escolha do cronograma. A segunda, o custo, ele é um pouco elevado ainda. Em relação à metálica, ele empata praticamente. Agora, com o concreto armado é cerca de 30% mais barato, porque a nossa mão de obra ainda em obra é mais barata do que a mão de obra da indústria, tá? E a terceira coisa, a montagem. Ali, nessa obra de Sorocaba, que eu mostrei para vocês, a gente tem casa dos todos os lados, tem fio de alta tensão. Então, como que vai colocar esse guindaste ali, tá? Então, essa é outra dificuldade. Aqui mostrando, eu visitei várias indústrias, essa foto eu peguei na internet, na cotação aí lá de Sorocaba. Hoje eles fazem tudo. Até a fundação, o bloco de fundação, eles já fazem, certo? Então não precisa você fazer bloco na obra. Pilar, faz viga, faz terça, faz fechamento lateral, faz escada. Então tudo isso na indústria. E lógico que tudo está na indústria, voltando no custo, gera um custo maior, tá? Tanto de impostos quanto de funcionários mais qualificados, tá? Bom, a gestão e o controle de obras. Então, como eu estou mostrando para vocês, esses quatro tipos de obra, aí, alvenaria estrutural, parede de isopor, metálica e pré-moldado, a primeira coisa é os procedimentos, né? Gestão dos procedimentos, da metodologia, é o como executar. As empresas elas têm que ter isso para você treinar a equipe. Não adianta você querer fazer sem ter equipe, tá? E aí, instruir o seu cliente o melhor método a se usar para você ter a maior produtividade, né? Então, hoje, na THB, a gente tem a farmácia fazendo em alvenaria estrutural, tem a obra da Abracior de Sorocaba fazendo em várias técnicas mistas, né? E tem casa de alto padrão. No alto padrão, a gente está ainda no concreto armado. Tá usando laje nervurada, treliçada? Tá, mas o restante ainda é concreto armado. O cronograma é maior, o custo da obra é maior, tá? Mas o diferencial é o formato da casa. Então, e o diferencial também é o pedreiro, né?
Então, hoje, na obra da farmácia, por exemplo, a gente tem um pedreiro que ele é técnico em alvenaria estrutural. Se a gente colocar ele no concreto armado, ele não vai ter a mesma produtividade do que, do que no, na alvenaria estrutural, tá? Então, isso daí, formação de equipe, entra a gestão de pessoas, né? Que além de você treinar, essa pessoa tem que estar em consonância com aquilo que a empresa quer. No meu caso, eu foco muito na qualidade. Qualidade, tempo, baixo desperdício. Então, no caso da farmácia que está o Alcimar, que trabalha com a gente há mais de 6 anos, e no caso da obra de Sorocaba, que está o Isaac, que também é um dos primeiros que está com a gente, que são pedreiros esses, tá? Além deles, a gente tem um mestre de obra. Eu tenho um contato, mesmo como dono da empresa, muito grande com eles. Falou, ó, tá certo esse jeito que a gente pensou, tal. Eles também têm um contato com o cliente, tá? Eles sabem abordar o cliente, né? Sabe, o que o cliente quer, que é você ter essa qualidade. Então, tudo isso, essa transparência, vai gerando que você não tenha só um funcionário, você tenha um parceiro, tá? E aí vem a tecnologia, que é a gestão de processos, né? Até brinco aí. Quando era só eu e o Rogério, que é o meu sócio aí na THB, é, a gente tinha uma. Era fácil, era eu, ele, o Alcimar, o Isaac, e mais dois serventes. Então, era uma planilhinha, um papel de pão, a gente resolvia. Agora, hoje não, a gente já está com 28 funcionários e mais 10, 12 da Integra, e que é a parte de projeto. Então, a gente tem que ter uma gestão de processo, pedido de material, saber o que está acontecendo, que a nossa cabeça não vai conseguir atingir tudo isso ao mesmo tempo. Então, hoje, na palma da mão, a gente tem o Cienge, que é o programa de gestão, e nele a gente tem tudo, né? Parte de compra, parte de planejamento financeiro, tá tudo nele, tá? Então, nesse contexto aí surge a necessidade de alguns softwares. Então, veja, a gente vem do procedimento, que é o como fazer, que aí vem da engenharia, né? Desse como fazer. A gente vem para as pessoas, no caso de obra, no caso de escritório, a gestão de pessoas, aí sim vem os processos, tá? Eu posso ter digitalização nas três etapas, mas a primeira que manda é a sua escolha, a escolha da técnica construtiva, do abordagem e a visão, você diagnosticar para ver, igual um médico, ver o que que aquela obra precisa, então vem esse feeling, tá? Aí vem o software, né? Então, hoje a gente usa o Cienge, e o Cienge ele faz o quê? A gente tem pedido de material, então as obras que é a ponta da agulha, aí vamos falar Rogério, Alcimar, que são mestre e pedreiro ao mesmo tempo, eles têm que pedir material e equipamento com antecedência, tá? Isso não impede de que, por exemplo, eu e o William hoje é o planejamento, né? A gente ande as obras, então de segunda e terça eu ando as obras. Então a gente anda as obras e a gente ajuda nesse pedido, porque muitas coisas o pedreiro ele vai lembrar só lá no fim. Quem tem o cronograma na mão é você. Então, mais uma vez, é você. Não adianta só esperar do computador, não, tá? Então faz o pedido e esse pedido gera uma solicitação de compra que vai lá para os suprimentos. E aí gera um mapa de cotação, tá? Desse mapa, a gente sabe o tanto que gasta por obra. Aí vem o ganho de obra, né? Então, aí você vai fazer com que a gestão de pessoas, de procedimentos, de processo melhore, você dando um pouquinho desse ganho de obra como PPR para os seus funcionários, né? E aí a gente tem o orçado e realizado, que já entra dentro do planejamento e financeiro, tá? Então, essa daqui é a plataforma Cienge, né? Aí, Souza e Trentin Engenharia e Construções, né? Que é o nome da empresa, né? O nome fantasia THB. O Drean, que hoje ele é o orçamentista. Então, o Drean, ele tem acesso a todas as abras do sistema, né? Tem acesso à engenharia, que é onde está planejamento, tá a parte... Hoje a gente tem o William, que cuida só dos cronogramas, e assim se vai. E aí a gente cadastra o orçamento. Aí vem os suprimentos. Então, cada vez que você pede um material, você tem que apropriar esse material em uma etapa do orçamento. Por quê? Para ver os estouros. Então, o cara pediu tanto de cimento. Naquela etapa era para usar até 300 sacos. Está no 301, estourou. Já não compra mais, tá? Então, você apropria, então você já tem a engenharia ligada aos suprimentos.
Depois você tem o financeiro, né, que é os contas a pagar, contas a receber, tá? Notas fiscais, contabilidade também aqui dentro. E aí o comercial a gente usa, mas usa pouco, mas dá para cadastrar cliente por cliente aqui. E assim se vai, tá? Suporte de decisão, gestão de qualidade, e assim se vai essa ferramenta. Então, essa ferramenta Cienge, ela é exatamente uma ferramenta. Ela vai auxiliar a sua empresa no crescimento, na gestão de tudo, na gestão de todos os processos. Mas quem vai tomar a decisão e quem vai ter o conhecimento é você como engenheiro, você como gestor, tá? Então, para saber qual é a melhor tipologia de obra para te dar maior retorno em produtividade, tá? E essa produtividade vai estar relacionada aí ao tipo de mão de obra que você tem na mão, tá? E ao tipo de local que você tá também, tá bom? Bom, pessoal, obrigado aí pelo convite, deixo meus contatos aí, o WhatsApp, e muito obrigado.